Diz assim a palavra: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chamas de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Irmãos, na semana passada nós tivemos a oportunidade de iniciar a caminhada nesse trecho que trata da primeira visão de João, do primeiro plano, dessa grande revelação que ele recebeu com respeito a quem é Jesus e com respeito às últimas coisas. Nessa primeira visão, nós temos uma pequena subdivisão logo no início, quando ele escuta uma voz e ele se volta para ver aquela voz, mas ao invés de ver uma pessoa, ele vê aquelas figuras que estão muito relacionadas com algumas figuras do Antigo Testamento e também com aquilo que nós conhecemos a respeito da própria natureza de Deus, de Jesus Cristo, seu Filho, e da própria igreja. De Deus, no que diz respeito à maneira como Deus age e a maneira como Deus trata o seu povo desde o início. Por que essas figuras vêm do Antigo Testamento? Porque, na verdade, Deus não está dando um passo e depois corrigindo aquele passo porque alguma coisa não foi entendido, e depois acrescentando alguma coisa e depois corrigindo outra coisa. Deus está, na verdade, cumprindo o seu plano, o seu propósito de se revelar para a humanidade. E Ele vai fazendo isso aos poucos. Ele fez isso de uma maneira lá no início, quando Ele se revelou para Adão e para Eva, depois para Noé, depois para Abraão e para sua descendência, e os juízes e os profetas, e para tantas outras pessoas. Deus fez isso também de formas figurativas, quando Ele estabeleceu cerimoniais, quando Ele estabeleceu um local onde o povo deveria cultuá-lo, e o tabernáculo era pleno de revelação de quem era Deus e da própria pessoa de Jesus Cristo. Talvez a figura mais importante que nós tenhamos no Antigo Testamento a respeito da revelação de Jesus Cristo seja justamente o tabernáculo. Tudo no tabernáculo aponta para Cristo. Cada detalhe no tabernáculo. Depois, quando o tabernáculo foi substituído pelo templo, Deus manteve ainda dentro do templo e nos utensílios do templo figuras que podiam lembrar o povo da promessa do Messias e da promessa do Redentor que Ele havia feito desde a queda, desde o início lá dessa nossa caminhada difícil convivendo com o pecado. Dentre essas figuras nós temos os candeeiros, os candelabros que faziam parte do momento de culto e também do próprio ambiente onde o povo cultuava. Por um lado, aquele candelabro apontava para a presença real de Deus naquele lugar. Por outro lado, aquele candelabro apontava para o fato de que, estando Deus presente, havia luz naquele lugar, que não dependia nem
da luz do sol, que não dependia de uma luz artificial, mas simplesmente a lembrança de que a luz do Senhor não se apaga jamais. Aqueles candelabros, eles também serviam para apontar para uma realidade muito importante que o povo não deveria se esquecer, é que Deus, nesse processo de redenção, no seu plano redentivo para a humanidade, Deus escolheu um povo e separou um povo exclusivo para si. Um povo que tinha como função não apenas ganhar a salvação, mas ser luz de salvação para aqueles que não faziam parte desse povo. Assim Deus escolheu Israel e depois, a partir de Israel, Deus estabelece a sua igreja. Agora ampliando ainda mais essa figura, deixando de ser apenas uma nação, um povo, uma etnia, para ser um povo de propriedade exclusiva de Deus, a mesma raça eleita, o mesmo sacerdócio real para o mundo, mas agora formado de todos os povos, tribos, raças e nações. Quando João vê essas figuras, isso é um testemunho do que é a igreja e de como é que Deus trouxe a igreja até aquele momento. É também uma lembrança de que a igreja está no mundo para ser luz no mundo. E se a igreja não ilumina, ela não tem razão de ser, ela não tem por que estar aqui. Mas o próximo plano agora, não é, da visão que João tem, é a visão de alguém que ele chama de um semelhante a filho de homem. Agora não é mais a visão da igreja, não é mais a visão da obra, do plano de Deus para conduzir o seu povo durante a história, durante todo o caminhar, toda a jornada, mas também não é apenas a visão para lembrar a igreja de que a igreja está no mundo para ser sal da terra e luz do mundo. Agora ele tem a visão do próprio Cristo ressurreto. E ele não vê como os discípulos costumavam vê-lo lá pelas estradas da Galileia. A figura que ele vê não é mais a figura de um homem como os discípulos viram, mas é uma figura que em si ela traz a personalidade de Jesus, ele traz a missão de Jesus, ela traz os atributos que Jesus recebeu do próprio Pai, e essa figura aponta para aquilo que a igreja deve conhecer a respeito do Senhor e do cabeça da igreja, que é Jesus. E essa figura é uma figura com muitas características. Na verdade, 6 pontos nós devemos considerar aqui. Então hoje nós vamos ver a metade disso, né? Com a graça de Deus vamos caminhar pelas 3 primeiras características importantes que nós aprendemos de Jesus, olhando para essa figura que João vê, não é, do Cristo exaltado. Primeiramente, o verso 13 começa dizendo que esse ser que ele enxerga semelhante a um filho de homem, ele está no meio dos candeeiros. Se você se lembrar, lá no final do texto, na explicação, não é, dessas figuras, os candeeiros são a própria igreja. Então Jesus é aquele que está no meio da igreja. É aquele que caminha pela igreja. E lembrem-se que na semana passada nós falamos que a razão por que os candeeiros, não é um candeeiro, mas são vários candeeiros, é uma representação do fato de que a igreja de Jesus, ela não é formada por uma única comunidade, mas ela é formada por múltiplas comunidades, em várias épocas, em vários momentos diferentes. E independente do tempo, independente da localização onde ela está, independente das características que cada uma dessas comunidades tem, nós, por exemplo, somos muito diferentes da igreja de Antioquia, somos muito diferentes da igreja de Éfeso, da igreja de Laodiceia, da igreja de Tiatira. Mas um fato é verdade, o mesmo Jesus que andava no meio da igreja lá no passado, é o Jesus que anda no meio da igreja ainda hoje, e que conduz a sua igreja. Mais do que andar e conduzir a sua igreja, o texto vai nos dizer que ele tem a igreja nas mãos.
Ele sustenta a igreja. A igreja se sustenta não é porque ela é uma comunidade de pessoas perfeitas. Ela é uma comunidade de pessoas redimidas, mas ainda não perfeitas. Redimidas porque não há mais culpa, não há mais condenação sobre a vida delas. Mas elas ainda estão sujeitas ao peso da corrupção do pecado. Elas ainda pecam. E é por isso que a igreja só sobrevive por causa da mão de Jesus que a sustenta. Se dependesse de qualquer um de nós, a igreja já teria perecido. Aliás, se nós formos francos e humildes o suficiente, vamos reconhecer que muitas vezes nós cooperamos para poder rachar, para poder destruir, enfraquecer e desonrar a igreja de Jesus. Então, graças a Deus, porque Jesus tem a igreja nas suas mãos. Esse Jesus, semelhante ao Filho de Homem, ele está no meio dos candeeiros. E ele está com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Essa é uma maneira interessante de descrever tanto o rei, que sempre estava muito bem paramentado. Muitos dos reis tinham no seu paramento cintas cravejadas de muitas pedras preciosas que representavam os domínios do seu reino. Mas o sacerdote também usava algo parecido com isso. O sumo sacerdote. O texto não deixa claro se o que João vê aqui aponta para um ou para outro ofício de Cristo. Mas certamente nós podemos chegar à conclusão de que essa visão aponta para o fato de que Jesus é tanto o governante da igreja, quanto ele é o sumo sacerdote da igreja. Ele é tanto aquele que governa, que instrui, que mantém, que guarda, que protege a igreja, quanto ele é aquele também que santifica essa igreja. E que faz a mediação entre essa igreja e Deus. Em sua visão da vinda do reino, o profeta Daniel também viu algo semelhante a isso. Daniel viu o próprio Deus, assentado no seu trono, cercado de uma multidão de anjos. E a forma como Daniel, isso está em Daniel capítulo 7, verso 13, a forma como Daniel descreve é: e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. O que Daniel vê lá no passado é, na verdade, uma visão muito parecida com aquela que João agora tem. Alguém que tem acesso direto ao ancião de dias, que é uma maneira de se descrever o nosso Deus. Mais tarde, Filho do Homem se tornou a expressão messiânica mais importante no ministério de Jesus. Ele próprio se identificava muitas e muitas vezes como sendo o Filho do Homem. Ele muitas vezes se apresentava, mesmo no que diz respeito àquelas tarefas que tinham a ver especificamente com o seu sacrifício, com a sua morte a redentora lá na cruz. Ele dizia: é necessário que o Filho do Homem passe por essas coisas. Jesus se identifica com o Filho do Homem. Na visão de João, Jesus estava vestido com vestes talares, com uma cinta de ouro, e isso era, portanto, uma visão semelhante à visão do sumo sacerdote, de alguém que, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, e que, por meio dele, todo o povo tinha acesso ao Pai. Agora, se nós ajuntamos essas visões todas, nós temos alguém que, de uma vez por todas, rasgou o véu do santuário, fez livre o caminho para que nós pudéssemos chegar à presença do nosso Deus. Não é preciso, ao virmos cultuar hoje, que alguém fique lá no átrio exterior, enquanto que apenas uma pessoa, em nome do povo, entre no Santo dos Santos. O púlpito não é o Santo dos Santos. Nenhum lugar na igreja é um lugar mais santificado do que o outro. Não há mais a necessidade disso, porque Jesus, o Filho do Homem, aquele que veio como homem perfeito, mas como Deus perfeito também, conquistou por nós lá na cruz do Calvário. Jesus é tanto o rei que governa a igreja, ele é o sacerdote que faz a mediação entre a igreja e o Senhor, e ele é também o profeta, não é? De onde origina
toda a palavra, de onde origina toda a instrução, de onde origina toda a exortação e revelação que a igreja precisa. Por isso o autor de Hebreus, ao descrever a revelação, ele diz: tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje ele nos fala através do Filho. Mas o texto continua e diz que da cabeça, a cabeça dele estava coberta de cabelos brancos como a alva lã e como a neve. Vejam que João, ele tem uma visão agora que vai além daquela que Daniel teve. E isso se chama, na nossa teologia bíblica, de revelação progressiva. Deus vai revelando aos poucos. Naquele momento, nós temos a figura de um ancião de dias, cujos cabelos eram brancos, e o filho do homem que vinha na direção dele e chegava até o trono. Mas agora nós temos o próprio filho do homem, que tem as mesmas características do ancião de dias, referido por Daniel. Ele tem os cabelos brancos como a alva lã e como a neve. E ao contrário de que alguns podem imaginar que a brancura do cabelo aí possa representar talvez santidade, pureza, na verdade a representação maior aqui é de dignidade, é de autoridade, é de alguém que, tendo autoridade suprema, ele pode se assentar no trono. É alguém que ganhou dignidade em si mesmo por causa daquilo que ele fez. A lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Cristo tem a mesma aparência que o próprio Deus Pai. Quem vê o Filho, vê ao Pai. A Bíblia nos ensina isso. Quem vê o Filho, vê o Pai. Não há distinção entre um e outro. A própria definição do nosso catecismo a respeito da Trindade diz exatamente isso. É um só Deus, formado de 3 pessoas da mesma substância. Eles são exatamente iguais. E sabe, irmãos, qual é a consequência disso? Quando a igreja descobre que Jesus é exatamente igual ao Pai. É que, embora as Escrituras digam que ninguém jamais viu a Deus, as Escrituras também dizem que aquele que vê o Filho, vê ao Pai. Se alguém quer conhecer a Deus, só pode fazê-lo por meio de Jesus Cristo. Se alguém quer entender melhor a natureza, os atributos e a própria onipotência do nosso Deus, ele só pode fazê-lo por meio de Jesus Cristo. Na visão dada a João, então, é apresentado essa figura semelhante a um filho de homem. Vejam que agora, ao contrário do que Daniel diz, né? Daniel diz que era o filho do homem. Agora, João vai dizer que ele é semelhante ao filho do homem. Por quê? Porque ele é mais parecido com Deus do que com o homem. Embora ele seja perfeitamente homem, mas o Jesus glorificado, o Jesus exaltado, ele é mais parecido com o Pai. Assim como também, não é? O Jesus que caminhou pela Galileia confundiu a cabeça de muita gente. Quando ele dizia, eu e o Pai somos um. As pessoas olhavam e diziam, mas esse não é o filho de José? Ele se parece com um homem. É uma pessoa que nós conhecemos. Mas uma vez glorificado, essa situação se inverteu. Ele continua sendo homem, mas é impossível olhar para ele e não enxergar o Pai. Na visão dada por João, essa mesma figura é usada para indicar que Jesus tinha existência eterna, da mesma maneira como o Pai. A primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, portanto, é o Jesus exaltado é o Jesus que é igual a Deus. Esse é o Jesus que nós servimos. Nós não servimos um semideus, nós não servimos um super-homem, nós não servimos alguém que aparenta, não é? Que tem características semelhantes às características de Deus. Nós servimos a um Jesus que é o próprio Deus. Não há diferença entre ele e o Pai. Mas vamos continuar na caminhada. No verso 14, João agora olha para os olhos de Jesus.
E os seus olhos eram como que chamas de fogo. Está aí na primeira parte do versículo 14. Seus olhos eram como chama de fogo. Essa expressão ela aparece mais uma vez ainda no Apocalipse, quando na carta à igreja de Tiatira, no capítulo 2, no verso 18. Cristo era o que tem os olhos como chama de fogo. O que parece simbolizar sua onisciência, aquela capacidade de enxergar todas as coisas. Mesmo que a gente consiga simular uma vida cristã que pareça bonita, que pareça santa, que pareça autêntica. Lembre-se, os olhos de Jesus podem ver mais do que a aparência. Quando Samuel foi enviado por Deus até a casa de Jessé para ungir um rei sobre Israel, Samuel chegou e logo que os primeiros filhos de Jessé entraram na sala, ele olhou o primeiro e disse: tem porte de rei, tem aparência de rei. É esse, eu estou diante do ungido do Senhor. Mas como é diferente a forma como Deus vê e a forma como o homem vê, não é verdade? A palavra que Deus dá para Samuel é: não atentes para a sua altura, nem para a sua aparência, porque Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. E eu o rejeitei. Eu o rejeitei. Deus nos vê, amados, de uma maneira como ninguém mais vê. E Jesus, como Deus pode olhar para a igreja? Só Jesus pode olhar para a igreja dessa maneira. A figura serve para nos lembrar, amados, que esse Jesus cujos olhos são como que chamas de fogo, nada escapa aos seus olhos, nada foge à sua ciência, nada consegue ficar encoberto, porque Ele vê todas as coisas. No capítulo 19, verso 12 de Apocalipse, essa é uma característica do Cristo conquistador que vai destruir definitivamente todos os inimigos. Se você olhar lá no capítulo 19, versículo 12, essa é uma das características de Jesus presentes ali naquela última batalha, quando todos os inimigos de Cristo serão aniquilados. Nós podemos concluir com isso, amados, que simbolicamente o Senhor revelou a João naquele dia e disse que ele deveria registrar isso para que a igreja dos tempos futuros pudesse também saber dessa verdade, de que Jesus, Ele é também aquele que conhece a sua igreja. E se você observar, essa é uma frase que vai aparecer nas cartas às 7 igrejas que vão estar logo após essa sessão agora. Jesus sempre começa a carta dizendo: eu conheço a minha igreja. Eu sei quem ela é. Agora, uma coisa é a gente pensar em Jesus conhecendo a igreja, e aí a gente fica tranquilo dizendo assim: o Senhor conhece a igreja, mas eu sou uma pessoa, estou aqui misturado no meio de todo mundo. Não. Quando Jesus diz eu conheço a minha igreja, Ele está dizendo: eu conheço cada um de vocês. Eu sei quem você é. Eu sei o que você faz. Eu sei o que você pensa. Eu sei quais são os seus objetivos. Eu conheço até as intenções do seu coração. Eu conheço a minha igreja. A segunda grande lição que nós aprendemos aqui, queridos, é que Jesus, o Jesus exaltado, é aquele que tudo vê. E é curioso, irmãos, porque Jesus, enquanto andando aqui no seu ministério terreno com os seus discípulos, ele já tinha essa capacidade. Quantas vezes que os evangelhos registram que Jesus estava num determinado ambiente e de repente tem alguém falando mal dele, alguém tramando contra ele. E Jesus simplesmente diz que sabe o que está acontecendo. Ou então o texto diz: conhecendo-lhes o coração. Amados, eu sei que muita gente pode ficar com medo disso, mas não há nada melhor do que saber que Jesus nos vê o tempo todo, que Jesus nos conhece na nossa intimidade, de que não há nada encoberto aos olhos do Senhor. E essa é uma característica que de novo aponta para a realidade e para o fato de que Jesus é Deus. Lembra do Salmo 19? Salmo 139, perdão. Se eu desço ao mais profundo abismo, o Senhor me enxerga lá. Se eu subo ao mais alto monte, o Senhor me enxerga lá. Se eu penso, as trevas me encobrirão, vou para o lugar mais escuro, onde nenhuma luz existe, ainda lá, o Senhor me verá.
Não há por que temermos saber que o Senhor nos vê. Sabe por quê? Porque ainda que haja pecado no nosso coração e na nossa vida, lembre-se, foi para isso mesmo que Jesus morreu. Para que eu não vivesse mais em pecado. Para que eu soubesse que Ele pode me ver o tempo todo. Ele pode até me disciplinar pelas minhas falhas. Mas não é o fato de Jesus me ver que vai me condenar. É o fato de eu não crer que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu para me salvar. É isso que vai me condenar. Até porque, qual de nós aqui pode dizer que Jesus não viu nenhum pecado na nossa vida hoje? E aí eu dou uma tarefinha para os irmãos. Se você quiser fazer um teste, imagine que você seja uma das pessoas mais santas do planeta e que você só peque 3 vezes por dia. Uma de manhã, uma de tarde, outra de noite. Estou sendo bem misericordioso, não é verdade? Talvez você seja alguém muito santo, muito piedoso, muito piedosa diante do Senhor. Faça o seguinte. Isso significa que você peca 3 vezes por dia. Faça uma continha depois e multiplique, não é isso, por 365 dias. E depois multiplique isso pelo número de anos de vida que você tem. E você vai se assustar com o tamanho da misericórdia e da graça de Deus. Jesus sabe que nós somos pecadores. Ele vê, Ele nos corrige, Ele nos disciplina. Mas não é isso que vai nos fazer perder a salvação. O que nós só não seremos salvos se nós não colocarmos toda a nossa confiança no sacrifício dele. Graças a Deus, porque Ele tudo vê. Por último, verso 15. João então agora vê os seus pés. Ele diz: os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Essa talvez seja uma das expressões mais difíceis de se interpretar aqui, porque não há correspondentes, não é, dessa figura no Antigo Testamento. Então é muito difícil nós entendermos, e há uma grande dificuldade para grandes estudiosos, grandes comentadores do Apocalipse, de entender exatamente isso. Alguns dizem que isso aponta para o fato de que João vê Jesus numa situação em que ele tinha acabado de passar pela prova maior da sua vida, não é? E ao passar por essa prova maior, era como se ele tivesse passado, os seus pés tivessem passado por uma fornalha, e os seus pés ainda estavam incandescentes. Mas ainda é uma teoria. Talvez isso signifique que os seus pés são semelhantes ao bronze depurado no fogo, né, e que fica limpo, né, de toda impureza, mas que ao mesmo tempo é forte, não é suficiente forte para sustentá-lo de pé. Não está claro se isso quer representar alguma característica especial, ou talvez isso é apenas uma figura para aumentar a magnificência, não é, a grandeza do quadro, da visão de quem é o Jesus ressurreto, o Jesus glorificado. Pode ser uma referência, e essa talvez seja a maior probabilidade, uma referência à força que Jesus tem para manter-se de pé, mesmo nas mais ardentes batalhas, mesmo nas situações de oposição mais difícil. Alguns chegam a dizer que é uma figura oposta àquela da visão que Nabucodonosor teve da estátua, né? Cujos pés, a cabeça era de bronze, mas os pés eram de barro. Então era frágil, né? Quem tem pés de barro fatalmente vai cair, vai tombar, qualquer hora vai se quebrar. Mas Jesus, o contrário daquele rei pagão, né, daquele rei iníquo, Jesus é o rei cujos pés são de bronze, que foram apurados na fornalha.
Além dos seus pés, ele ouve a sua voz, e a sua voz é como a voz de muitas águas, ou seja, uma voz poderosa. Imagine uma cachoeira muito forte, ou aquela tempestade no mar, e que aquele sonido não é tão forte das ondas, não é? Podem ser escutados à distância. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu ia muito à fazenda do meu tio, e próximo à casa do meu tio, era uma casa muito simples, de madeira, próximo à casa do meu tio, tem ainda até hoje lá uma cachoeira muito grande. Uma das coisas mais impressionantes para mim é que era tão difícil chegar lá naquela cachoeira. Eram uns 2 ou 3 quilômetros da casa, tinha uma mata muito fechada, nós tínhamos que descer um terreno muito íngreme, uma serra, para poder chegar ao pé daquela cachoeira, onde a água batia com tanta força. Mas quando a gente deitava à noite, nós escutávamos o barulho daquela água, especialmente se fosse em época que o rio estava cheio, não é? Com uma força enorme. Agora, eu estou descrevendo uma figura que eu não preciso descrever para os irmãos, precisam? Quem mora em Foz do Iguaçu sabe exatamente o que é o barulho de grandes águas, não é? O que é o barulho de muitas águas. Quem já esteve lá nas cataratas sabe disso. Quem já esteve ali em Itaipu nos dias que o vertedouro está aberto, sabe que aquilo é um impacto. Essa foi a maneira que João conseguiu descrever a voz de Jesus. Como a voz de muitas águas. Alguém cuja voz sempre poderá ser ouvida, mesmo pelos impenitentes e incrédulos. Amados, os irmãos acreditam que tem gente que não escuta a voz de Jesus nesse mundo? Não, ele escuta. Só que a voz não chega bem, ele não presta atenção. Ele não dá atenção, ele não quer ouvir aquilo, ele presta atenção em outras coisas. A sua vida está comprometida com outras coisas. Mas sabe, uma verdade imprescindível nas Escrituras é que ninguém poderá afirmar que passou por essa vida e não pôde ouvir a voz de Jesus. Ninguém. Aqueles irmãos do Antigo Testamento não vão poder chegar no dia da prestação de contas e dizer: nós nunca ouvimos falar de Jesus. Porque Jesus falou com eles muitas vezes e de muitas maneiras. As pessoas da época que caminharam com Jesus no seu ministério terreno nunca vão poder dizer que não tiveram a chance de ouvir Jesus. E nós, 21 séculos depois, não vamos poder dizer isso. Que nós não ouvimos a voz de Jesus. Romanos no capítulo 1, Paulo vai descrever um fato que é a mais pura verdade. Não há única pessoa no mundo que vai poder ser desculpável, porque nunca ouviu falar da existência de um Deus. E falar da existência de um Deus não é só de um Deus criador, mas de um Deus que é criador, mantenedor, redentor, sustentador de todas as coisas na vida. E a partir do verso 18 de Romanos 1, ele vai dizer: a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Vejam, é gente que manipula a verdade, gente que detém a verdade, gente que convive com a verdade. Mas eles fazem isso, movidos por impiedade e perversão. Ele diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ninguém vai poder dizer: nunca ouvi falar que existia um Deus amoroso, gracioso, que criou todas as coisas e que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Porque alguém que já foi às cataratas, ele de alguma maneira tem que imaginar que aquilo lá não é só obra do acaso. Como é que Paulo descreve essas pessoas? Ele diz: tais homens são por isso indesculpáveis. Indesculpáveis. E a última lição que eu quero deixar com os irmãos nessa noite, pensando tanto nos pés de Jesus, quanto na sua poderosa voz, que traz a verdade do Evangelho ao mundo, que veio ao mundo exatamente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é que esse Jesus é forte, nada pode derrubá-lo, nada pode
a fazer com que os seus pés sejam quebrados. E Ele é poderoso em todas as suas palavras. Eu quero terminar por aqui hoje, irmãos, dizendo o seguinte: essa primeira parte da visão que João tem nos mostra 3 coisas muito importantes a respeito de Jesus e que devem mover a nossa vida e o nosso coração o tempo todo. O Jesus que nós cremos, a quem servimos e a quem adoramos nessa noite, é Deus. Não duvide disso. Não se esqueça dessa verdade. Ele é igual ao Pai. Quem vê o Filho, vê ao Pai. A Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus, mas aquele que vê o Filho, vê ao Pai. Se você não conhece a Deus, se você espera ver Deus de alguma outra maneira, eu quero dizer para você, a única maneira pela qual você pode conhecer a Deus plenamente e pode vê-lo, é por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Em segundo lugar, nos é apresentado o fato de que Jesus é aquele cujos olhos são como chamas de fogo. E Ele é aquele que tudo vê, tudo conhece. Ele sabe quem nós somos. Ele conhece os nossos pecados mais escondidos. Ele conhece as nossas intenções mais escusas. Mas ainda assim Ele é gracioso para conosco. Porque ninguém foi salvo por obras, mas somente pela graça de Jesus. E o que cabe a nós é lembrar que esse Jesus que tudo vê, nos amou como nós somos. E nos amou até o fim. Nos amou de tal maneira que Ele veio a esse mundo e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E por último, esse Jesus é aquele que é forte como ninguém mais no universo. Ninguém vai poder se opor a Ele. É Ele quem diz, não é, que mesmo que qualquer força do mal possa se levantar, mesmo que sejam as portas do inferno que se levantem contra a igreja, não prevalecerão, porque esse Jesus é forte e Ele é poderoso. As suas palavras são poderosas. Por meio das suas palavras, tudo o que nós conhecemos veio a existir. E por meio das suas palavras, todas as coisas serão consumadas. Minha palavra final para você nessa noite é: entregue a sua vida para esse Jesus. Ele é o Redentor. E Ele é o Deus que está conosco aqui agora. E é o Deus que um dia nos resgatará eternamente e nos levará para o céu. Deus nos abençoe.